Boa noite, começa agora mais um Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 4 de dezembro. Bom, a semana foi bastante agitada no mercado, não sei quem acompanhou, mas hoje a gente recebe aqui o Rafael Figueiredo, analista da Clear Corretora. Ontem ele esteve aqui no Infomoney também, para quem acompanhou o fechamento do pregão da quinta-feira para comentar o mercado. E, Rafael, você, querendo ou não, acertou o movimento do mercado, né? A gente teve uma quarta-feira muito movimentada no Ibovespa, com os ânimos realmente muito exaltados, depois da aceitação do pedido de impeachment. Os papéis subiram muito forte e a gente comentou ontem no fechamento, né, o que a gente poderia esperar daquela reação. E você realmente falou que deveria devolver, né, porque a leitura foi um pouco precipitada ainda. Né? O mercado entrou, claro. O mercado ontem comemorou o pedido de aceitação, o processo de impeachment. O mercado ele se mostrou muito favorável a esse tipo de movimento, mas acho que no dia seguinte, que foi o caso de hoje, ele teve a percepção de que, bom, tem o impeachment, mas calma aí, não é também assim, né? Ainda tem um processo muito Exatamente. longo pela frente e as incertezas ainda são muito grandes. E todas essas incertezas pairam muito mais sobre o movimento de curto prazo, porque quanto mais o impeachment é falado, e certamente deve ser colocado para a próxima semana e na sequência, os projetos que seriam fundamentais para o bom andamento da economia, principalmente para o ano que vem, que é um ano de ajuste, vão ficar parados, como, por exemplo, ajuste fiscal, por exemplo, infraestrutura e por aí vai. Então, eu acho que a boa parte da queda das ações hoje, da explicação para a queda das ações de hoje, foi com essa percepção com a realidade de curto prazo e um pouquinho também no mercado americano, que, enfim, ajudou. O relatório de emprego. Exato. E aí carimbou aí que o juro realmente vai subir, isso aí é um pouco prejudicial para os emergentes. Não teria como também ter uma leitura diferente disso, né? Verdade. Aqui hoje. Bom, vamos dar uma olhada em Ibovespa, Vamos. O movimento que o mercado teve essa semana, nesses últimos 2 dias, e o que a gente pode esperar aí para os Vamos olhar. Então, bom, a gente terminou a semana ainda com um forte movimento ontem, acho que o volume e a volatilidade aumentaram um pouquinho em função desse último noticiário. Então, acho que o que a gente tem que focar agora, na verdade, são os números da extremidade. Né? A gente vem falando diversas vezes, como a gente pode olhar aqui no gráfico, diversas vezes que o índice Bovespa, ele oscila entre essa forte região de resistência aqui vamos olhar aqui, ó, entre o 49.200 pontos e o suporte aqui na região próxima, primeiro no 44.900, depois na sequência o 43.950. Ou seja, por mais que a gente tenha tido a alta, né, boa ontem, não vista desde esse período aqui, que foi o dia 3 de novembro, por mais que o mercado tenha voltado hoje, a representação gráfica ela ainda continua numa grande indefinição mesmo, oscilando entre uma forte região de resistência, uma forte região de suporte, ou seja, o mercado bastante indefinido. E essa indefinição é um reflexo da grande dificuldade de prever, de buscar um ambiente de melhor previsibilidade para frente. Ou seja, enquanto não romper um desses dois extremos, vai ficar difícil. Eu diria que a palavra de ordem para a próxima semana é de mais estabilidade, volatilidade, porque se o próprio preço está dizendo que esse quadro de indefinição permanece, é porque os investidores estão preparados para o que deve vier. Então, teremos notícias boas, ruins, a inflexão ainda vai continuar. Então, ainda tem um cenário difícil pela frente. O movimento ainda segue de lateralização, né? A gente ainda não saiu desse quadro. Hoje, durante a tarde, eu estive num evento da Wessner e tinha cientista político, analista, economista, até a própria Standard & Poor's estava lá e comentando muito sobre o cenário, né? O que a gente vê até aqui é um dezembro muito movimentado diante de incerteza tanto do cenário interno com a questão política, também aí entra a questão do risco do país, Exato. que pode sofrer um novo downgrade. Entra também a questão do cenário internacional, como você comentou, do relatório de emprego, que abre precedente para o Fed elevar os juros. Então, é um cenário ainda muito incerto, realmente, e que acaba corroborando para esse movimento do Ibovespa. Exato. Né? E aí, eu gostaria de captar também um movimento, digamos, mais macro, que é quando a gente olha o ponto de vista do gráfico semanal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. O semanal, apesar dessa lateralização, ele ainda tem um viés bem baixista.
Por que isso, né? Porque o saldo de volume, o ABV, ele já fez novas mínimas, né? Ele já fez um fundo mais baixo que o anterior e ele meio que antecipa essa queda, essa perda de suporte aqui. O ABV ele tem essa capacidade, ou seja, os preços estão distribuindo, né? Então, por mais que a gente tenha um movimento lateral aqui no gráfico diário, né? Uma lateralização no gráfico diário, o semanal realmente tem um viés de baixa. Então, assim, a aposta para o mercado realmente assim, é de dificuldade, de instabilidade, mas se eu tiver que pressionar alguma coisa, eu começaria a apostar mais um pouco mais para venda, um viés mais vendedor, porque os preços estão distribuindo, a volatilidade mais alta, com um volume um pouco maior que corroborou com a queda do ABV, do saldo de volume, faz com que tenha esse sentimento mais baixista. E aí é aquela coisa, se a gente for levantar a poeira de todas as questões que podem vir pela frente, a Standard Poor's, que está em visita no Brasil, pode rebaixar o país, ou as demais agentes classificadores de risco, que o processo de impeachment em andamento trava qualquer pauta e, portanto, dificuldade de governar e dificuldade de fazer uma gestão mínima sobre a economia, rebaixa, então, porque não tem a capacidade. E aí, enfim, vai provocar juros mais altos, o dólar, de repente, volta a ganhar mais força também. Então, realmente, eu diria que é um viés um pouco mais baixista do que comprador, a não ser que tenha uma mudança de cenário mais forte, coisa que eu acho mais difícil. Os fatores, né, estão mais, como você disse, né, estão corroborando mais para uma queda do que para uma alta. A alta, ela viria com essa mudança de cenário que a gente acabou abrindo com esse pedido de impeachment sendo aceito. Né? Verdade. Foi o suspiro do mercado para um cenário um pouco melhor aqui para o Brasil, né? Verdade, isso aí. Vamos dar uma olhada também em dólar? Vamos. Tá aqui. Eu vou botar o futuro mesmo, né? O Valfood, isso. E o dólar, esse realmente é impressionante, né? Como explicar a queda dele, né? Eu estava agora há pouco falando com outras agências aí de notícias, como explicar a queda desse dólar em função de tudo que a gente está vendo. Acho que talvez o aumento da instabilidade faz com que o investidor corra para a segurança e o dólar, na verdade, ele caiu, né? Tá, enfim, próximo da estabilidade, mas caiu e com a boa parte do tempo. E eu diria que a gente está num final de ano, tem muita empresa ainda desfazendo de posição de hedge, que a gente realmente viveu um movimento de histeria muito grande, muito além daquilo que o próprio mercado pode comportar, quando o dólar foi para 4,20, onde o Banco Central foi lá e botou a cara, né? Falou, olha, daqui não passa, vou usar a reserva. O mercado respeitou a autarquia e aí agora ele começa com o processo de realização. Eu diria que assim como o Ibovespa, que está lateralizado, o dólar, a partir deste momento, também entra num canal lateral, porque também níveis abaixo de 3,70 traz uma percepção que a crise se dissipou e não é verdade. Eu acho que ela tende a piorar, porque o impeachment aumenta essa brasa da fogueira, né? Aumenta a lenha, dá mais lenha para a fogueira. E, por outro lado, também a percepção de uma alta, não vejo muito fluxo nesse momento, em função da própria configuração. Se a gente olhar aqui, olhar o gráfico, a gente tem um leve canalzinho de baixa ainda imperando nesse momento, só que agora nós estamos testando um suporte bastante relevante, né, que está aqui, um suporte nessa região, que eu considero um divisor ali de cenário, não diria divisor de águas, um divisor de cenário. Né? Enquanto o suporte aqui ser respeitado aqui na faixa do 740, ou seja 3,74, 3,73, eu diria que ainda há chance para algum respiro e voltar para a região dos 3,90. Para o curto prazo, o que eu vejo no dólar é a lateralização entre os 3,40 e 3,90. E aí também, assim como eu falei no índice Bovespa, quer dizer, quando romper um desses dois extremos, a gente vai ter uma definição mais forte quanto ao fluxo. Obviamente, tem mais venda para acontecer se perder o 3,40, porque já tem um canalzinho de baixa ali, mesmo que por uma inclinação mínima, já tem um canalzinho de baixa. Então, também apostaria nesse cenário para o curto prazo. Vamos passar rapidamente pelas blue chips? Vamos falar de Petro e Vale? Vamos lá. Petrobras, esse é um papel, está com uma configuração aí um pouquinho lateral, é muito próximo também do que está com o índice Bovespa, né, oscilando entre essa região de suporte aqui e uma nova resistência aqui em cima. Hoje o petróleo caiu muito forte também, acabou corroborando para a queda da Petrobras. Mas aí, a Petrobras segue firme na tendência de baixa, embora esteja no curto prazo nesse canal lateral. Se perder
Este suporte aqui na faixa dos 7,30 eu vejo espaço para mais venda, procurando 6,50, não vejo problema nenhum cair aqui, porque por conta dos topos e fundos descendentes mesmo. E a Vale, enfim, já bateu na projeção nossa de 2 semanas atrás, na verdade, quando perdeu esse suporte aqui nos 12,75, 11,70. Esse está muito pesado. Todo domingo eu faço um programa no meu canal do YouTube, que é o Domingo com o Rafi, e todo domingo eu mostro todas as commodities, então todas lá embaixo, o minério de ferro lá embaixo nas mínimas. Perdeu os $40. Exatamente. Os papéis ligados a minério de ferro, BHP, Anglo American, Rio Tinto, todas lá embaixo também, então não é diferente da Vale. Não vai ser diferente da Vale pelo gráfico semanal. A minha projeção era 9,90. Hoje fechou a 9,99. Então, eu diria que já bateu a projeção. Eu acho que, em termos de tendência, deve cair mais, deve seguir com a tendência de baixa. Porém, pode ser que tenha aí alguns enroscos pelo caminho, ou até mesmo algum tipo de respiro, porque a tendência de baixa ela não permanece assim durante todo o tempo. Eu acho que, mesmo que respire, eu vejo mais venda para acontecer. E quando abriria uma outra oportunidade agora? Provavelmente quando retornar à região próxima dos 11,15 e 11,60, que é a região antes era suporte, né? Agora vai se tornar uma boa resistência. Portanto, quando volta ali, os vendedores são testados novamente. Provavelmente deveremos ter alguma figura de topo ali para caracterizar mais uma oportunidade de venda com uma relação risco-retorno adequada, onde vamos de novo descer a lenha na venda, especialmente do ponto de vista do gráfico semanal. Rafael, antes da gente partir para o próximo bloco, que a gente vai analisar os papéis que o pessoal pediu pelo Facebook, só queria que você trouxesse uma análise. Nesse período, a gente está vendo uma lateralização de alguns meses. Para operar nesse cenário, como que o investidor deve se posicionar? Como eu disse no início, a volatilidade eu acho que ela deve aumentar um pouco, que ela vem diminuindo, ela deve aumentar um pouco, e o próprio volume também, porque em prol da volatilidade eu acho que o volume vai também ir na mesma magnitude que do aumento da vol. Eu acho que o comportamento do investidor tem que ser em prol do risco, do controle de risco. Uma volatilidade um pouco maior, as oportunidades vão aparecer para ganhar dinheiro, seja durante o intraday, no day trade, no modo trading mesmo, ou até mesmo com um papel buscando investimento. Tem papéis aí com bons fundamentos que estão caindo com essa crise, então oportunidades vão aparecer. Agora, antes de olhar do ponto de vista da ganância pelo lucro, eu acho que o investidor tem que olhar para o bolso, para o risco. Se as operações têm qualidade para você se estopar, sair da operação bem, se ele vê que aquilo ali é muito ou pouco arriscado, eu acho que isso é mais fundamental, porque a incerteza ela é muito grande, a inflexão vai acontecer diversas vezes, porque a gente está no canal lateral, então ele tem que prezar pelo risco mais do que pelo lucro. Eu acho que quanto mais controle de risco ele tiver, mais defesa do seu próprio capital ele tiver, a consequência boa disso são bons resultados, é o lucro. Então, eu acho que ele tem que prezar mais por isso, por conta da dificuldade do cenário que a gente tem pela frente. E é o que você comentou no início, né? A gente pode ir tanto para cima, quanto cair. Exato. Aí, e não é aquela coisa de, o mercado ou sobe ou cai. É porque estamos há 4 meses num cenário de topos e fundos totalmente irregulares, onde o próprio preço reflete a expectativa do mercado, dizendo, olha, eu não sei para onde eu vou, está trocando de mão toda hora, a hora vira comprador, a hora vira vendedor, eu não sei para onde vai. Então, como a gente está aqui para rastrear a tendência, tem que esperar o movimento de um desses extremos, né? E o cenário externo, o cenário fora mercado ajuda isso, né? Exato. Economia e política. Um desses lados tem que decidir para também... eu diria que é uma situação que o cachorro corre atrás do rabo, né? Às vezes a política corre atrás da economia, às vezes a economia corre atrás da política. E aí por isso que o preço não anda, né? Não tem fluxo. E é o que tem acontecido nos últimos 4 meses. Para a semana que vem eu vejo a mesma coisa. Bom, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco para a gente analisar as ações que vocês pediram no Facebook. Até mais.